Something told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been come for summertime. When it's over, so they say, it's a rain, a sunny day. I know, shining down like water. Say what? How about I know? Have you ever seen the rain? How about I know? Have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Muito boa noite, pessoal. Damos início então à solenidade comemorativa aos 60 anos da nossa união das associações de bairros de Caxias do Sul. Convido o presidente da UAB, Waldir Walter, que tome assento, juntamente com o presidente da FRACAB, Arnóbio Mulaer Pereira, tome assento aqui à direita. Nossa cerimônia vai ser bem rápida, pessoal. E logo após nós teremos então uma confraternização aqui. Antes de iniciarmos os trabalhos então comemorativos, nos foi solicitado então, por conta da iniciativa do vereador Lucas Tio, foi apresentado um projeto de lei na Câmara Municipal, instituindo a Semana Comunitarista, né? E eu convido então o vereador Lucas Tio e o senhor prefeito Adilade Domênico para a sanção da lei aqui na frente, acompanhados então do Waldir Walter e do nosso presidente da FRACAB, Arnóbio Mulaer Pereira. Muito obrigado. Lei 8.944, de 19 de maio de 2023, institui no calendário oficial de Caxias do Sul a Semana Municipal do Movimento Comunitário. Fica instituída no calendário oficial do município de Caxias do Sul, na Semana Municipal do Movimento Comunitário, no período de 19 a 26 de maio anualmente. São objetivos da Semana Municipal do Movimento Comunitário: valorizar e divulgar as ações das entidades que militam em prol dos movimentos comunitários, promover a formação de líderes comunitários, promover reuniões, palestras ou seminários com o objetivo de destacar, valorizar e incentivar os comunitaristas. Entende-se como líder comunitário, para efeito dessa lei, os dirigentes e ex-dirigentes das associações de moradores, conselhos comunitários e entidades afins. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei naquilo que for necessário para a execução e implementação dos dispositivos da matéria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina então o prefeito Adilade Domênico. Uma salva de palmas ao vereador Lucas pela iniciativa, ao prefeito pela valorização do movimento comunitário. Muito agradecido, podem retornar aos seus lugares. Prefeito Sartori, que honra. Bom, pessoal, antes de nós fazermos a apresentação de todos que estão aqui, me foi pedido pelo Waldir que eu fizesse um pequeno histórico da formação, do surgimento da União das Associações de Bairros aqui em Caxias do Sul. E
Algum tempo atrás também, a pedido do deputado Búrigo, nós produzimos um documento, que depois virou uma batata, que eles chamam, né? A pedido do Valdir também, e do Arnóbio, quando nas comemorações dos 58 anos, nós recebemos uma homenagem na Assembleia Legislativa. E aquele documento produzido pelo deputado Búrigo, tem um pouco da história resumida da nossa entidade. Nós vivíamos nos anos 60, a cidade, prefeito Adiló, nós tínhamos em torno de 102 mil habitantes, nós éramos a 4ª cidade do estado, Santa Maria, Canoas e Pelotas tinham mais população que nós. Veja que em Pelotas, à época, tinha quase 180 mil habitantes, né? Então, Santa Maria tinha em torno de 130 mil habitantes, e Canoas e Caxias, mais ou menos a mesma quantidade, um pouquinho mais de 100 mil habitantes. Isso início dos anos 60. Nos anos 60, numa iniciativa de militantes partidários, eu recordo de alguns deles que assinaram a ata de fundação da Associação dos Moradores do Bairro Marechal Floriano. Foi fundada a primeira associação de moradores em Caxias do Sul, no dia 15 de março de 1960. Foi eleito o primeiro presidente daquela associação, o saudoso amigo de todos nós, de muitos de nós, nessa história, Hermenegildo Fará. Hermenegildo Fará, que foi o primeiro presidente da MOB Marechal Floriano, e ele que era um sindicalista vinculado ao Sindicato dos Vidreiros, né? À época, nós já tínhamos circulando pela cidade uma pessoa que jogou um peso muito importante na montagem dessa instituição que aqui está, que era o então deputado estadual Pedro Simão. Era vereador em 63 já era deputado, né? 63 já era deputado. Então o vereador Pedro Simão, o Hermenegildo Faraco, o Percy Vargas e Abreu e Lima, uma pessoa fundamental na organização do movimento comunitário de Caxias, tem um pouco já lembro o nome dele, Bernardi, falecido Bernardi, Ernesto Bernardi, a quem eu tive a honra, inclusive, de fazer um histórico dele, um trabalho na faculdade. E nós tínhamos, então, em 1963, quando se reúne uma assembleia de associações de moradores, né, em torno de 15 a 20 associações de moradores já existentes. Então, em 16 de maio de 1963, perdão, 19 de maio de 1963, é fundada a União das Associações de Bairro. Por que adotado a data de 19? Porque uma semana antes, o pessoal reuniu, os sindicatos reunidos, que eram os sindicatos todos que organizados em Caxias, na sede dos sindicatos reunidos, e eles não conseguiram chegar ao consenso sobre a formação da diretoria e a formação da entidade. Então eles deixaram em aberto, por sugestão do seu Bernardo, a Assembleia para o outro sábado. E durante a semana eles costuraram um acordo entre a militância do PTB, a militância do PCB, vários empresários que lá estavam presentes, Padre Luderico Pedroni e outros que ali se encontravam, né? E compuseram então a primeira diretoria da União, que naquele momento se chamou Federação, copiando o modelo de Porto Alegre, né, Federação de Bairros, tá? E só em 1975 é que, por razão do surgimento, então em 1960, né, da Federação da FRACAB, né? 1959 surge a FRACAB, né? Que era a partir da Federação de Bairros de Porto Alegre, ela passa a federar então as associações do estado inteiro. É que, por iniciativa do saudoso
presidente José Carlos Teodoro, muda os estatutos da federação e a Federação de Bairros de Caxias passa a se chamar União das Associações de Bairros de Caxias do Sul. Bom, nesses anos todos, há um motivo pelo qual, na reunião da diretoria, nós decidimos homenagear os ex-prefeitos. Por conta de que, nesses anos todos, começar lá por Armando de Azul, lá nos anos 60, passando por Hermes Weber, passando por outros prefeitos que se sucederam, Vitório Três, Mário Vanim, depois Sartori, depois Alceu, depois Pepe, não necessariamente nessa ordem, nós propositadamente esquecemos de uma desgraça que aconteceu na nossa cidade durante 3 anos, que foi a gestão do ex-prefeito Kassab, e fizemos questão de não homenageá-lo, é persona não grata ao movimento comunitário de Caxias do Sul. E a gente entendeu que a melhor forma de realizar essa reunião seria homenageando os nossos ex-prefeitos e também uma homenagem aos ex-prefeitos vivos, obviamente, e aos nossos ex-presidentes que pudessem estar presentes aqui. Todos foram convidados, alguns mandaram representação, outros não. Mas por que desse reconhecimento? Porque desde lá de trás, o movimento comunitário sempre teve o respeito de parte da administração municipal. Obviamente que houveram muitos entreveros. Eu pessoalmente me recordo de um projeto Cura, quebrou o pau. Mas a associação era por favor, sim, tudo bem. Mas naquele momento lá a Câmara dividiu ao meio, então houveram momentos assim vários, que o movimento comunitário tomou partido e jogou as suas fichas, do ponto de vista do crescimento da cidade. Nós avaliamos que muito do que se conquistou tem a ver com o movimento comunitário. E esse reconhecimento a gente faz, eu acompanho o movimento comunitário, principalmente a partir dos anos 70, quase anos 80, e lá eu recordo do governo Vitório Três, quando instituímos, o prefeito Adiló, as cartas reivindicatórias. Sartori lembra, era vereador, na época, depois deputado, e todo ano nós entregávamos as cartas reivindicatórias. As cartas reivindicatórias não deixavam de ser um esboço do que viria a ser depois o orçamento comunitário, o orçamento participativo. As comunidades se reuniam, escolhiam as suas prioridades anualmente, e numa assembleia onde estavam sempre presentes o prefeito e todos os secretários, era feita a entrega das cartas reivindicatórias. Se evoluiu com o orçamento comunitário, com o orçamento participativo, se evoluiu bastante do ponto de vista da discussão do orçamento, mas as nossas comunidades jogaram um papel muito importante, sempre na definição das principais obras que aconteceram na cidade. Mas a entidade também nunca deixou de participar das discussões da vida do nosso país, da vida do nosso estado. Eu recordo durante a época da Constituinte, a UAB discutindo aqui a nova Constituição, participando ativamente das mobilizações que aconteciam pelo Brasil inteiro, discutindo a nova Constituição. Mais adiante participando das conferências nacionais e assim por diante. A UAB também, junto com a FRACAB, jogou um papel fundamental na criação da CONAN, da Confederação Nacional de Associações de Moradores. E uma das maiores delegações do Brasil saiu aqui de Caxias, se somando à da FRACAB, na Praia Grande, com a criação da CONAN. Então, nesse sentido, o movimento comunitário sempre teve de Caxias uma participação fundamental na organização do movimento comunitário, não só estadual, mas a nível nacional também. Eu queria lembrar que eu mesmo, pessoalmente, já pela 4ª vez presido o Conselho Deliberativo da FRACAB.
já lá nos tempos do saudoso Frank, meu amigo, tá? Frank foi presidente da FRACAB durante muitos anos, e principal mentor do Arnóbio, né? Principal professor do Arnóbio. Então a FRACAB também cumpriu um papel fantástico, né, na luta pela habitação, na época do BNH e assim por diante, nas lutas do transporte coletivo, e que se somaram aqui em Caxias do Sul. O Valdir já fez um discurso, e depois provavelmente ele vai repetir, de todas as questões que a UAB se envolveu nas lutas aqui, tanto da cidade quanto do Estado, quanto da nação. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer esse registro, dizendo a cada um de vocês que nós temos muito orgulho do movimento comunitário. Nós chegamos a ter 203 associações de moradores. Com a pandemia e com o governo desastrado, governo Cassado desastrado, nós ficamos reduzidos a 170 associações. Agora, fechando a comissão eleitoral, nós vamos ter eleições em mais de 130 associações de moradores. E eu fecho dizendo o porquê do reconhecimento nacional da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul. Nós somos uma das poucas uniões do Brasil inteiro que realizam eleições diretas para a entidade e para as associações e no mesmo dia. É a única. Provavelmente será a única, né? Algumas tentaram nos copiar. O nosso estatuto, inclusive, circula pelo Brasil inteiro. Então, eu diria que a força do movimento comunitário está nessa unidade de ferro, de defender a sua entidade maior, que é a União, e as associações se fecharem, né, com essa entidade, inclusive na modelagem dos seus estatutos, tanto o Estatuto da União quanto os próprios estatutos das associações de bairro. Então, a força do movimento comunitário de Caxias e o reconhecimento a nível nacional tem muito a ver, obviamente, com as lutas, com a criação das associações. Eu me recordo, fazendo um parênteses aqui, como é que eu iniciei a minha luta no movimento comunitário. O Getúlio Demores, meu amigo, ex-vereador Getúlio Demores, era presidente da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro. E ele já estava há bastante tempo na presidência da associação. E aí um grupo lá do Bairro Cruzeiro, o Sartori acompanhou isso, montamos uma chapa de oposição da associação. O Getúlio ficou tão bravo que renunciou e desistiu. E nos entregou a chapa da associação e tudo. Então, eu comecei a vir no movimento comunitário com a eleição, então, do meu parceiro, meu amigo, Pedro Pozenato, como primeiro presidente da nova do Cruzeiro. Depois nós ousamos montar uma chapa de oposição ao seu Anflor. Ninguém sabia, né, que o Anflor era muito bem aconselhado, né? Ele tinha do lado dele umas figuras fantásticas, né? O saudoso, falecido vereador Carlos Paternoster, assessor jurídico, e na presidência do conselho, nosso amigo, querido amigo Aurim Parador. Não tinha como ganhar a eleição deles, né? Era impossível, né? Então, foi a nossa estreia, né, numa chapa de oposição ao seu Anflor, mas depois eu consegui compreender por que o seu Bernardo chegava no meu ouvido, como o seu Anflor chegava no meu ouvido, e ele dizia assim: a nossa força está na unidade. Né? Então a gente aprendeu isso. Então a força do movimento comunitário de Caxias está na unidade. Muito obrigado, um pequeno histórico assim de improviso, tá? Falando então desses 60 anos da nossa entidade. Muita coisa eu sempre deixei fora. E agora eu gostaria de constituir a mesa nessa nossa sessão solene, convidando então o prefeito Adinaldo, que toma assento aqui, o prefeito Beto Vargas, vice-prefeito Beto Vargas, o prefeito Mancedo, o prefeito Alcino Barbosa Velho, o prefeito José Sartori, não puderam se fazer presentes o ex-prefeito Cassina, e parece que é o só está faltando, né?
Gostaria de convidar então para junto com o Arnob e com o Valdir comporem aquela outra ala ali, os ex-presidentes, presidenta da União das Associações de Bairro, Garci, Tânia, Flávia. Mais algum ex-presidente, não, né? E também a nossa presidente de honra, a Cleusa Farias. Registro e agradeço então a presença do vereador Felipe Maia, vereador de Carlos, da nossa secretária de governo, Cléia Cultura, o presidente da Câmara, Ronaldo Mulete, Carapis, o vereador Lucas Vil, o secretário de obras, Norberto Solete, os ex-presidentes de Leonardo Flávio Fernandes, vereador Jesus, a nossa presidenta Cleusa Moraes. Registro também a presença do vereador de Jureiro Alto de Camille Sobrinho, só eu que sei o nome dele pelo tempo. Da nossa segunda mais velha comunitária do Rio Grande do Sul, André Bomber, acompanhada da Júlia, nossa vice-presidente de Guaíba, Júlia também. E a nossa provável, a nossa torcida, futura rainha da festa da luta, a Letícia de Carvalho. E a Madeira passou, como é que ela é? Ali, a Madeira, obrigado, também pela presença nos prestigiando. Então, uma salva de palmas mais uma vez para essas belas comunitaristas que tem tanto critério para concorrer ao cargo de Marcela comunitária é participar do movimento comunitário. Então, esse é o critério que a gente já valora. Feitas as homenagens iniciais, né? Feita o registro, uma grande salva de palmas a todos os presidentes das associações, secretários e toda a pessoa. E abro então essa solenidade, passando a palavra ao nosso presidente da UAP, Walter Paulo. Todas, boa noite ao nosso presidente, ao nosso prefeito, boa noite aos nossos ex-presidentes e à nossa presidenta. É um momento de muita alegria, porque fazer 60 anos não é 60 dias. Então isso para nós é muito gratificante estar à frente da unidade desse valor. Uma unidade que a gente trabalha sério, duro, para que ela, cada vez, ela se erga mais. E seja a representação de Caxias, não só no nosso estado, mas sim a nível nacional. Então, isso para nós é muito importante que essa entidade cada vez seja mais e mais grande. Eu quero fazer um agradecimento aqui à Secretaria da SEMA, em nome do Correio e do Dr.
na questão da energia elétrica. Quero fazer também um agradecimento à Secretaria de Obras, que também nos ajudou muito, não só na energia elétrica, mas também na limpeza total desse espaço, dessa casa, quando foi desmontada, o telhado não tinha mais condições. Um agradecimento também ao nosso prefeito Aquió, por sempre estar abraçando o movimento comunitário. Não tem como nós não fazer esse agradecimento a essas pessoas. A Secretaria de Obras ainda queríamos agradecer do fundo do coração os nossos colaboradores que sempre estão nos ajudando. Foi o pessoal da limpeza, agora o pessoal da energia que está colocando energia para nós aqui. Então isso não tem dinheiro que paga. Para nós é uma grande satisfação ter esse pessoal junto de nós. Quero agradecer a Sara e todas as mulheres que ajudaram ela nessa tarde, ontem, correio atrás, torta, a Cleiva, que também está se entregando mais e mais no movimento comunitário. Obrigado, Cleiva, porque sei que o movimento comunitário, a partir do momento que entra nas nossas veias, é igual cachaça, não sai mais, infelizmente. A Rojane, que está chegando agora no movimento comunitário, e pelo que deu para ver, eu acho que ela já, a cachaça chegou no corpo dela dentro. E Rojane, está me surpreendendo. Agradecer as matérias estaduais que estão por aqui, a Maria Cristina, agradecer a Letícia também, que acompanha a nossa matéria comunitária. Deu muito orgulho para nós, para a gente do ministro do Estado, então, Letícia, por ter o nosso total apoio. Obrigado. As lutas também que a gente lutou por essas entidades, a partir do momento que eu fiquei na frente dela, eu tenho que agradecer duas pessoas, não tenho como não agradecer. Pela Menezes e Alto da Rosa Nacional, as pessoas que ensinaram, aonde eu vou, eu tenho que agradecer. Alto da Rosa Nacional, a primeira eleição do Jardim Oriental, do Lagoa 4 horas da tarde, eles se voltaram para pegar essa 7 às 19 horas. 9 horas da noite, eu tive que trazer ela e nós estávamos na peleia, ou fechado. E aí, eu tive que fazer a presença devagarinho. Então, Menezes, muitas vezes, ensinando como que se fazia o protocolo, como que se fazia ir para frente, ir para baixo do bairro. Então, também tem um caminho muito profundo. As lutas que a gente participou já, pedágio, a gente sabe o quanto aquele pedágio de Farroupilha nos incomodava, e a gente foi junto, foi firme e deu conta desse pedágio. O Instituto Federal lembra a grande briga que a gente travou aí para que o Instituto Federal tivesse a empresa que ganhou a licitação quebrou e não queria entregar. Muitas e muitas vezes nós fomos sabendo e o Instituto Federal está ali profissionalizando muitas pessoas, cuidados, médicos, e todos estão ali para serem profissionalizados. O policiamento comunitário também foi a primeira entidade a ser chamada para fazer o movimento, o policiamento comunitário que a gente um policiamento que deu certo. E já tive uma conversa com o novo comandante da Brigada Militar e foi de levantar novamente o policiamento comunitário. Então, isso para nós é um aprendizado que não tem tamanho. A criação de 12 novos bairros do Caxias do Sul, que nós tínhamos exatamente 65 bairros no Caxias do Sul. A partir do ano passado, a gente passou a ter 77 bairros. E esse ano a gente vai convocar o vereador aí para nós aumentar um pouquinho mais de bairro. Cada vez a gente tem que aumentar mais, porque nós temos bairros de loteamento. Nós temos que distribuir o loteamento e criando bairros. Unificando 1, 2, 3, loteamento e fazendo um bairro. Então, isso é importante. Nós já vamos começar a pensar seriamente nessa questão de unificação. O aumento do número de vereadores da Câmara de Vereadores também, o hábito esteve muito presente e muito forte nessa questão. Portanto, hoje a Câmara de Vereadores é
constituída de 23 vereadores, graças ao movimento comunitário que teve junto, pegando nessa luta. A gente entende que Caxias do Sul teria que ter mais vereadores. Tiveram juntas nessa luta. O acolhimento, a Senex ela foi solicitado no espaço onde eles estavam há 40 anos, e deram 90 dias para sair, e a Sara chegou e dizia, quero choradeza, sabe? A Senex não tem para onde ir, blá blá blá. E com 2 ou 3 dias ali, ela me buzinando nos ouvidos, até que me fez, não, vamos conversar com o pessoal e vamos assumir a Senex. A Senex também, ela está aqui ao lado do ponto de cultura, tem 2 salas que é para elas, e todas as fases, as atividades maiores delas, eu utilizo o salão nosso. Mas se Deus quiser, logo, nós vamos usar o espaço dela, para construir esse espaço dela. Tem que ter uma entidade desse tamanho, tem que ter espaço próprio dela. Ontem, quem participou lá no Capuchinho, tinha mais ou menos umas 350 senhoras, todas de cabelinho branco. Como é que a gente não vai ajudar a gente dentro da nossa mãe? Eu já deveria a mãe, mas eu cada cabelinho branco aqui está uma hora representado mesmo. O acolhimento aos moradores de ruas que tiveram também abandonado os moradores de ruas, onde eles estavam almoçando, e o menino Frigante, presente, falou comigo, e a gente, aqui embaixo nesse espaço, tinha uma sala grande, eu disse para o presidente, vamos recuperar a sala ali, que naquele tempo estava bem complicado, e vamos deixar esse pessoal almoçar ali. Lá ali, ó, 80 moradores de rua almoçam todos os dias aqui embaixo. Então a gente não deixa ninguém sem pai, sem mãe, a gente sempre recolhe. Onde a gente puder colher, a gente está colhendo. E hoje, essa noite, extremamente importante, essa homenagem a esses grandes homens, grandes guerreiros. Todos vão lembrar que cada um deixou o seu legado, deixou a sua história em Caxias do Sul. O senhor Tribota também já está deixando o legado de regularização fundiária. Agradecemos porque foi um pedido nosso. O PEI não tem. Muitas vezes a gente está conversando, graças ao PEI, a PEI eleitoral. Se não tivesse a PEI eleitoral, hoje nós não vamos mais, nós já estamos estrangulados. Mansueto, Serafim Filho, água, Mansueto. Nós tivemos toda essa seca, Caxias do Sul, não teve problema de água. Alceu Cavalé, os ônibus, Alceu, beleza, não temos mais que disputar o ônibus, temos o corredor próprio, isso aí, Satori, água, o viaduto ali, ó. Então cada um desses senhores aqui deixou uma história. Eu tenho certeza que cada prefeito que entrar vai deixar uma história muito bonita, menos um, que esse deixou uma história triste, uma história triste. Uma história que perdemos algum espaço porque foi derrubado. O espaço que a comunidade ergueu esse centro comunitário e infelizmente uma breve escavadeira foi lá para o jogo do trabalho, derrubou todo o material que é dentro até hoje a gente não sabe nem para onde é que foi. Então, eu quero agradecer de coração cada um desses senhores que estão aqui sentados nisso. Obrigado, mais uma vez. Registro também agradeço a presença da representante da deputada Denise, a Stephanie Barbosa. Registro a presença do meu companheiro Adriano Boff, presidente do PSB. Mais algum que tiver, por favor, me passe. E da nossa simpatia mais velha comunitária, Vitória, né? Vitória. Bem-vindo, um aplauso para a Vitória. Eu gostaria de convidar, então, o presidente da UAB, o presidente da CAC, que está sendo aqui, e convido o Paulo Salsi, que me ajuda aqui na entrega das homenagens aos nossos prefeitos, ao atual prefeito, começando pelo mais antigo de todos, no Centro de Castro Serafim, aqui na frente, então. Para a pose, para a foto ali,
O Manceto, quando você sair, pode olhar à esquerda aqui na entrada da UAP, está lá a placa e foi quem nos entregou essa sede através do convênio feito com a União por 99 anos. Esse convênio iniciado à época do então prefeito de Código 3, mas principalmente pelo ex-vice-prefeito Fernando Menegatti, que tinha um irmão na Receita Federal, nessa Renato Menegatti, se não me engano, e que foi fundamental para que todo o complexo da Cantina Antunes fosse repassado para o município por 99 anos. Já agora, então, o prefeito, na sequência, o Pepe, né? Pepe Vargas, Gilberto Silva Vargas, Valdir lembrou a perimetral Bruno Segala, e eu lembro especialmente da área da saúde, do como médico, né? A preocupação que teve com a implementação do Sistema Único de Saúde e das famosas tempos justinianos, as UES. Né? Agora sim, então, prefeito José Sartori, nosso ex-governador, deputado estadual, federal, aliás, Pepe também, né, deputado estadual e federal. Sartório, todo mundo fala do Marreca, se não sei, mas o Sartório fez muita obra também. Terminou a Perimetral Norte, lá em cima, Nelson. E eu diria que a obra social mais importante do governo Sartori, sem dúvida, minha, presidente Valdir, foi, sem dúvida, a urbanização do Fátima Baixo. Essa vai ficar marcada na história. E agora, então, prefeito Alceu Barbosa Velho, aquele que coloca o segundo secretário do Senado, um trabalho muito forte na área do transporte coletivo urbano, na área da saúde. Eu recordo que para tratar câncer a gente tinha que ir a Pedro, né, Alceu? E aí a oncologia passou a ser feita no Hospital Geral. Bem como disse o nosso presidente, o prefeito se marcar na nossa história. E agora, então, o nosso atual prefeito Adilógio Domênico, nosso ex-diretor da Codeca, com uma história na Codeca, e agora como prefeito construindo também o seu legado à frente da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Agora convido a todos com uma foto conjunta, então, nas placas. Muito obrigado aos prefeitos. Podem retornar aos seus locais. Convido agora o Arnóbio e as nossas mais belas comunitárias para que façam a entrega, então, aos nossos ex-presidentes da UAP, o troféu para cada 22 anos. Aqui na frente, também as mulheres podem subir as 4 ali. Letícia junto. Então, o Flavinho e Paulo Salsi também junto ali para fazer entrega. Paulo Cordeiro ali, pela ordem, então. Não, Flavinho fica lá, pô, a gente vai receber, cara. Então, começamos com a nossa liderança expressiva do movimento comunitário, uma pessoa que a gente quer muito bem, todos admiram e gostam demais dela, nossa sempre presidente de honra, Cleusa.
Pela sequência, então, para o amigo Flávio Fernandes. Obrigado. Sequência, Tânia Sempre Menezes. Agradecer a Tânia, que anda encontrando alguns probleminhas de saúde, mas está aqui meio se arrastando, mas está aqui para receber essa homenagem. Na sequência, Garcia da Lago Jesus. Registro também a presença da vereadora Nata Mobilada. E por último, quero chamar, representando o nosso querido amigo Dalton da Rosa Maciel, seu filho Givanei. Fica para ele, Joane. Agora eu convido o presidente da FRACAB para que faça a entrega à União de uma placa comemorativa aos 60 anos. Aí, todo mundo posando aí. E convido o presidente Aldir Walter que faça a entrega para a FRACAB de uma placa também comemorativa aos 60 anos aqui, ó. Deixa eu subir para aparecer na foto. Ok, passo a palavra então, muito obrigado a todos vocês, passo a palavra ao nosso presidente da FRACAB também para uma manifestação, Arnaldo Pereira. Antes disso, Arnaldo, eu gostaria que o presidente Arnaldo e o presidente Valdir Walter façam a entrega. Ele não está presente aqui, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque comprei com ele um ano na frente da prefeitura. Débora, por favor, vem aqui receber a placa do Cacique. Porque a confidente dele, acho que ele não tem mais antigo, mas melhor. Por favor. Aí faça chegar então ao prefeito Cassina a sua placa. As minhas podem tomar assento no seu lugar, aos nossos presidentes também. Homenagem aos 60 anos da União das Associações de Bairros do Caxias do Sul, o ABRE, nesta sexta-feira, 19 de maio, dia que a União das Associações de Bairros do Caxias do Sul comemora seus 60 anos de fundação e também comemora-se o Dia Municipal do Líder Comunitário. A Federação Rio Grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros FRACAB
não poderia deixar de prestar uma homenagem a todos que dedicam-se voluntariamente ao movimento comunitário. Falar da UAB é falar de sonhos, de transformação e de esperança. É mencionar uma história de lutas em prol de melhorias na qualidade de vida de cada cidadão. A União das Associações de Bairros Caxias do Sul foi fundada no dia 19 de maio de 1963, mas essa história de dedicação feita com responsabilidade e compromisso começou com a liderança do companheiro Ercílio Cobolã, dando sequência a essa luta companheiros como José Carlos Jantor, Garcia Adelar de Jesus, Tânia Menezes, José Carlos Monteiro, Dalto da Rosa Maciel, Flávio Fernandes e tantos outros, conta até os dias de hoje com alguns desses valorosos companheiros. Hoje a diretoria dessa organização comunitária é liderada pelo companheiro Valdir Fernandes Coll. Em nome desses valorosos defensores do movimento comunitário, parabenizamos todos que quiserem fazer parte dessa trajetória de lutas e vitórias. Parabéns, UAB, pelos 60 anos, conte sempre com o apoio da Fracap, porque unidos somos mais fortes. Versão 2001-2025, Arnaldo Mulher Pereira. Parabéns, muito obrigado. Deixa aqui. Eu vou aproveitar e vou ler, Claudio me permita ler a placa que a Câmara também nos concedeu. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por proposição da mesa diretora, presta justa homenagem à União das Associações de Bairros UAB de Caxias do Sul, pelo intenso trabalho realizado em benefício dos caxienses ao longo de 6 décadas de história. É uma entidade que reúne muitos voluntários dedicados à qualidade de vida e a uma melhor infraestrutura a quem reside em lojamentos bairros no interior do município. Fazemos aqui um reconhecimento a essa relevante entidade, desejando vida longa ao UAB de Caxias do Sul. Vereador José Ambrosio, presidente, e mais os vereadores que compõem a mesa diretora. Vereador Renato Oliveira, que aqui está presente. Vereador Renato, está por aí, né? Aí, vereador Renato, obrigado, em nome da UAB. Agora é contigo agora. Meu boa noite a todos e a todas. Vou procurar ser o mais rápido possível, até para que a gente possa fazer a colaboração maior para o estudo. Quero pedir licença para a mesa, meu sempre governador, Jair Sartori, nosso prefeito Marcelo, o Mansueto, eu tive o prazer de conhecer outro dia na Câmara de Vereadores, uma conversa com nós filhos, entre vários que a gente conhece por longo tempo, e o atual prefeito, que muito discutimos lá na prefeitura, depois que nós assumimos, as questões que envolvem as nossas cidades, né? E as vilas, as favelas, as vielas, que são quem efetivamente precisa no poder público, prestando serviços mínimos para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade. Peço licença a eles para dizer, Valdir, que hoje aqui não são eles os trabalhadores. Hoje aqui são todas essas lideranças que trabalham arduamente, que tiram o dinheiro do próprio bolso, que deixam de comprar o leite do pão, o leite do filho, o pão do filho, para pagar a passagem, para pagar o papel, a impressão, para fazer as demandas dos bairros, das vilas e das vielas que nós estamos. Então, quem está de parabéns desses 60 anos de história, quem está de parabéns no dia do líder comunitário, são todos vocês que representam as comunidades desse império de economia que representa Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Não posso, logicamente, Sartori, deixar de dizer que Caxias também tem os seus privilégios, embora tenha tido os seus percalços. Entender que o administrador público tem que pensar nas pessoas. Mas a UAB teve o movimento comunitário, Sartori, o privilégio de ter tido vocês como administradores, prefeito atual, e que tiveram a capacidade de, junto com o movimento, construir
uma sociedade que pudesse dar retorno para as pessoas. Eu tenho o costume de dizer que o administrador público inteligente é aquele que trabalha com as lideranças comunitárias ao seu lado e não de lado, porque assim é possível fazer uma boa administração. Ninguém conhece os problemas dos bairros e das vilas como vocês. Ninguém sabe mais do que vocês. Podem ter certeza disso. Então eu quero, em nome de toda a nossa direção, e que tenho o privilégio de ter na cidade de Caxias, meu presidente do Conselho Deliberativo, um companheiro que a gente luta, embora em determinados momentos em campos opostos, mas lutamos juntos há muitos anos, né? A gente consegue saber o que um quer dizer, olhando um para o outro. O meu vice-presidente Valdir, hoje também presidente da UAB, e tenho certeza absoluta, será o novo presidente da UAB, o Flavinho, meu diretor, a Cleusa, cara, é a história viva do movimento comunitário. A Tânia, que fugiu daqui, né? A primeira mulher presidente de união no Rio Grande do Sul, e acredito que no Brasil. Caxias nos deu essa história. Não é à toa, Valdir, que Caxias, que a União de Caxias é a maior união de moradores do país. Porque trabalha com responsabilidade, com pluralismo, Pepe, com pluralismo que só o movimento comunitário pode fazer. Porque é lá nas vilas que moram os negros, os LGBTs, os metalúrgicos, os da construção civil, a juventude. E é no movimento comunitário que todos eles estão inseridos juntos. Então, não é difícil dizer que no movimento comunitário tu tem o cara da direita, tu tem o cara da esquerda, tu tem o cara do centro, mas que todos se unem por um só objetivo, deixando seus paradigmas, deixando as suas divergências ideológicas de lado para construir algo que é muito mais importante e fica acima de tudo isso, que é construir uma sociedade justa, democrática, livre, que nós possamos entregar para nosso povo, para a nossa juventude aqui representada pela Júlia, nossa coordenadora do Departamento da Juventude da FUCAB, a Adriana, nossa segunda mais bela do Rio Grande do Sul, a Letícia, que certamente vai ser, né, a rainha da festa da uva, a Vitória, que eu tive o prazer de encontrar em todas as atividades desta corte de Caxias. Infelizmente nós tivemos as demais da corte que não participaram. Mas isso tem aqui, tem em Cachoeira, tem em várias cidades. Quero agradecer a vocês por nos dar o privilégio de poder estar aqui com vocês e contar com Caxias do Sul, para que a gente não receba no próximo ano o título de maior federação da América Latina, mas a mais organizada e a mais política, porque é isso que o movimento é. Ele é político, não é político partidário, ele é político que faz política voltada aos interesses do povo. E acima de tudo isso, acima de todas as divergências, está quem mais precisa de nós, que é o nosso povo. Grande abraço, sucesso. Obrigado. Nós temos um pequeno problema e a gente entende, né? O prefeito Adió vai ter que se retirar daqui a pouquinho. E aí, nesse sentido, eu gostaria de chamar o presidente Valdir Walter para que estoure essa champanhe, para que a gente faça um brinde aqui. E o bolo também está vindo. Junta todo mundo em cima do palco aqui com os agraciados. Vamos usar você aqui, não sei se uma cabrata chega aí para esse povo. Só lembrar a vocês também que hoje é o dia do líder comunitário. Então, a nossa saudação
lideranças comunitárias, que é o Trio Líder Comunitário Jatim, Caxias do Sul, projeto então do vereador Jason Barbosa, né? E agora a semana comunitarista proposta do vereador Nunes. É só explodir e só encher os copos aí para ver um brinde aí, pessoal. E por aí, o pessoal pode pegar uns copos também, tem mais copos lá atrás. E agora, para pagar as velhinhas, Arnóbio, Tânia, Cleusa, o Davi, vai ali, vai lá, apaga a vela antes aí. 1, 2, 3, já, foi! Então vamos lá. Saúde! Mais de 60 anos, comigo. Saúde, Pepe. Alexandra, faça o tempo aqui junto. Vem para cá, do lado do nosso prefeito Alceu. Alexandra, a nossa secretária também. Salve aí. Eu toco na mão, eu toco. E agora o brinde de vocês aí, os copos de vocês, seguinte, pessoal. Rogério, que dê teu copo, sabe lá? Nosso Rogério, coordenador do Imóvel Caxias. Me permitam rapidamente, então, dar uma palavrinha aqui para o nosso prefeito, Adilade Domênico. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu vou pedir escusas, que eu pedi para falar agora, que eu tenho que ir a Criúva, tem a festa do Divino e tem um evento lá acontecendo. Eu havia confirmado a presença, achando que o horário aqui era às 18 horas, o convite estava às 18. Mas eu fiz muita questão de estar aqui com vocês. Eu quero saudar aqui o ex-prefeito, nosso deputado estadual Zé Vargas, saudar o nosso secretário de municipais, a chefe de gabinete, Cléber Fortuna, de obras Norberto Soleto, os vereadores, começando pelo nosso líder de governo, Lucas Dil, a Rose Frigeri, o Edi Carlos, o Felipe Grimambaia, o Gilfredo
famílias, Renato Oliveira, que eu vi agora há pouco chegando, presidente da FRACAB, o Arnaldo Pereira, presidente da UAB, Valdir Walter, que é mais ex-presidente da UAB, e a presidente de honra, Cleusa, nossos ex-prefeito, ex-governador José Sartori, ex-prefeito Mansueto, Alceu Barbosa Velho, ex-vice-prefeito Roy Freixo, presidente da Associação Amigos da Maesa, Paulo Salsi, presidente de Bairros, as mais belas comunitárias, senhoras e senhores. Também, em primeiro lugar, cumprimentar e confraternizar junto com vocês os 60 anos dessa importante entidade. E é bom que se registre aqui, Valdir, que quando o prefeito Kassab começou o movimento de perseguição ao movimento comunitário, junto com o Eloy, nós votamos a favor da abertura do impeachment a 5 vereadores que tiveram coragem. Lá no começo de votar, fomos parar em outdoor pela cidade, junto com o Cassina. Não me lembro quem eram os outros, éramos 5 vereadores. Veio o segundo pedido de impeachment, votamos a favor de novo, já estávamos outdoor na cidade, porque a gente entendia que o estrago que ia ser feito era muito grande. E a gente teve essa visão antecipada daquilo que aconteceu. Eu quero saudar aqui o presidente Valdir, o Lucas, como advogado, o doutor Lucas, também saiu a luta de vocês, fazendo todas as defesas jurídicas. Mas, acima de tudo, eu quero dizer do respeito e a consideração que a gente tem pelo movimento comunitário, não é de hoje. Quando eu fui o presidente da Codeca, a gente sempre atendeu os presidentes de bairro com o maior respeito. Quando fui secretário de obras do governo Alceu, todas as terças-feiras eu estava lá para atender os presidentes de bairro pela hora de chegada. Eu devo ter faltado, olha, no máximo 3 vezes, em 3 anos e 3 meses. Eu fazia questão, porque era uma forma de enxergar os problemas e as dificuldades que tinha a nossa cidade. E com isso a gente se ajudou muito. E essa construção fraterna, republicana, respeitosa, nós levamos para dentro do governo. E hoje a orientação que a gente dá para os nossos secretários, não dá para atender todos os pedidos, mas o mínimo que nós temos que fazer é tratar com respeito, dar retorno, dar satisfação e até mesmo explicar por que a gente não pode atender. E quanto ao agro, o Valdir sabe da parceria, com todas as dificuldades que nós temos, mas a gente ajudou a construir esse telhado, que eu tenho certeza que não vai te incomodar tão cedo. Agora estamos providenciando, através da Secretaria de Obras, a iluminação. Então essa é uma forma de a gente dar uma resposta na prática. E atender o principal pleito de vocês, e que nós também ouvimos na campanha, que é a regularização fundiária de Caxias do Sul. Nós estamos avançando muito e avançando firme junto com vocês nesse trabalho para que se possa dar dignidade às pessoas que nos ajudaram a construir essa cidade ao longo desses tantos anos que nós estamos aqui em Caxias. Tem gente recebendo escritura depois de 54 anos, de 30, de 40, nós que sabem da luta que é, de quantos anos tu e o Cassina começaram esse trabalho, mas era em plena pandemia, ninguém melhor do que vocês souberam as dificuldades que vocês pegaram uma casa desarrumada, desorganizada e ainda entrou com a pandemia que veio nas paletas de cara. Então, eu acho que vocês fizeram muito naquele ano conturbado de dificuldade e a gente tinha a obrigação de dar continuidade. Então, o que eu quero dizer primeiro, agradecer a todos esses prefeitos que estão aqui, que eu tenho certeza que todos fizeram o possível e tiveram uma relação respeitosa, republicana com o movimento comunitário, porque eu participei de 2 governos, com o Sartori, com o Alceu, mas também como presidente do Conselho da Codeca no governo Mansueto. E o Pepe também não foi diferente. Então os prefeitos, com exceção daquele prefeito que foi cassado, todos ao longo da história trataram o movimento comunitário com dignidade, com respeito, como tem que ser tratado, porque é um voluntariado que faz um trabalho diferenciado e que é o primeiro para-choque que recebe as reclamações e as demandas da comunidade, é o presidente do bairro.
depois chega para nós. A primeira reclamação não tem hora, é na casa do presidente do bairro. Isso tem que ser levado sempre em consideração, porque quem quer que seja o prefeito de Caxias do Sul, pela organização, pela forma educada, respeitosa e republicana com que a UAB tem conduzido os seus trabalhos, tem conduzido também os presidentes do bairro. Então, de nossa parte, nós, Valdir, vida longa lá, no mínimo mais 60 anos. É isso que nós desejamos. Obrigado, prefeito Adiló. O senhor está liberado para a hora que quiser se mandar. E só me dá um último recado, prefeito. Propositadamente, nem eu, nem o Valdir falamos uma essa. Mas nós estamos no aguardo de que o senhor nos dê uma boa notícia. Obrigado, prefeito. Gostaria de passar a palavra então ao prefeito, ex-prefeito, deputado estadual Pepe Vargas, pastor. Bom, muito boa noite então a todas as pessoas que aqui estão. Queria saudar todas as lideranças comunitárias, saudando o presidente da UAB, o Walter, saudar também o Arnaldo, o presidente da FACAB, saudar o prefeito Adiló, que já tem que se retirar para outro compromisso, o ex-prefeito Sartori, o ex-prefeito Consuelo, o ex-prefeito Silvio Mazapé. Queria agradecer a homenagem que a UAB nos faz. Eu acho que o Adiló colocou as questões centrais. Não tem como a administração municipal prescindir do diálogo com as associações de moradores. E mesmo que eventualmente nem todas as reivindicações uma administração possa atender, sem sombra de dúvidas, é através das associações de moradores de bairro que a administração municipal tem melhores condições de atender as principais reivindicações da nossa comunidade. Então, parabéns pelos 60 anos da UAB, a todos e todas que construíram essa belíssima história que o Eloy Cristo ali no início relatou para nós. Viva a UAB! É a tua vez, então. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, porque eu aprendi muito aqui na União de Associações de Bairro. Se há alguém que foi amigo do Sr. Alflor, um deles fui eu. E me lembro quando ele morava lá para trás do Cristóvão, lá debaixo, lá. E é uma pessoa que eu acho que a gente tem que sempre rememorar. E vou dizer para vocês porque eu fiz campanha para vereador junto com ele. Mansueto era candidato a prefeito. Eu fiz campanha junto com o Luiz Antônio Cirino Mendes, o Regis Prestes, Silvano Daneluz, não, calma, Silvano Daneluz, Regis Prestes, eu falei, e o seu Anflor. E o seu Anflor na campanha dizia, nós fazíamos campanha junto. Os 5 vereadores, imagina, hoje um fatura o outro, né? Naquela época ele trabalhava junto, mas o menino tinha alguma semelhança de ideia e convicção. Era comunitário o negócio. Não, o exemplo do seu Manflor, eu vou retratar ele aqui porque vale a pena dizer que não está registrado em nenhum lugar. Chegava numa reunião, ele fazia o discurso dele, pedia o voto e depois dizia o seguinte: mas se vocês não quiserem votar em mim, vocês podem escolher qualquer um desses 4 que estão aqui que vocês vão estar bem representados. Então eu quero agradecer aqui ao Valdir. O teu nome e o teu sobrenome é de um grande amigo meu falecido, um nome muito Valdir Valdir. E contigo aprendi muita coisa. Pela tua paciência, assim como o Darcy, assim como o Fabinho. Bom, a Tânia calma, vou chegar lá. Mas ele sempre é afogado, né? Ele é sempre afogado. Calma, mas a primeira pessoa do movimento comunitário que, na verdade, sempre me ajudou e esteve presente comigo, e ela é uma figura que merece por todos nós destaque, é a dona Cris.
seja ela de ordem política, ideológica, sexual, religiosa ou de qualquer forma. Então, para mim, ela é uma amiga e uma pessoa que eu quero bem demais. Bem, Alceu e Mansueto, eu adoro sempre. Eu comecei na vida política junto com o Mansueto. E a gente teve um ensinamento, um aprendizado. Me lembro do Eloy como estagiário para fazer o levantamento para o planejamento do trânsito da cidade. No ano de 1977, e o Alceu foi o meu vice depois prefeito. Eu acho que a gente tem orgulho de ter passado pela cidade. E nós aprendemos com o movimento comunitário. Agora vou guardar uma coisa. Eu sempre fui um cara de festa. A melhor coisa que tinha era no final do ano que a gente reunia todo o movimento comunitário no Shopping Rolado. E dele festa. Muito obrigado, um abraço a todos. Sigam em frente. O movimento comunitário de Caxias do Sul, com certeza, é um exemplo para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Só que o Zé ganhou, o Cirilo também se elegeu, então essa é uma das histórias que foi botar no teu livro. Para falar do nosso prefeito Alceu. Boa noite a todos os comunitaristas, uma saudação ao nosso presidente da FACAB e ao nosso presidente Valdir. Na pessoa de vocês, saúde toda o pessoal aí do movimento comunitário. Os prefeitos do Sartório, o vice-prefeito do Sartório, com muito gosto, muita alegria, e temos a sensação de poder cumprir certamente. O Mansueto, eu muito aprendi, ele estava no PDT, foi nosso funcionário, e uma grata, uma pessoa, uma bela pessoa que tem uma história de respeito para Caxias do Sul. O Pepe, né, eu em 1997 fui líder do governo do Pepe na Câmara de Vereadores. Nunca tinha pegado o microfone, né, só para fazer júri, né? E a gente trabalhou, deu certo, e foi embora, e o que valeu de tudo isso, Eloy, foi a amizade com nós amigos, todos. Tem muito gosto da política, né? Hoje estou muito em casa, trabalhando, planejando e tal, mas essas amizades, elas perduram para sempre, né? Só vou contar uma história porque é aniversário da UAB, então é em homenagem da UAB e para dizer o quanto a UAB me ajudou quando fui prefeito. Um exemplo apenas, podia citar muitos. Mas nós, numa crise danada, sabe? Não tinha dinheiro. 2013, 2017, a oncologia lá do geral não funcionando e não tinha como fazer. E a saúde precisando de dinheiro e não tinha mais o que fazer. Eu chamei a UAB e disse: Valdir, tem muitas obras aqui do nosso orçamento comunitário. Aliás, eu vou dizer, se tivermos algum sucesso na administração, eu elejo como principal coisa o orçamento comunitário ou o orçamento participativo. Aí vamos falar o golaço que nós aprendemos com vocês e deu muito certo. Mas aí eu disse: Valdir, e estava cheia a mesa lá, o Valdir, a Tânia, muitos comunitaristas. E eu disse: Valdir, não tenho mais dinheiro para fazer as obras que nós prometemos, que nós temos lá no bairro, porque temos que atender a saúde. Vocês me ajudam a defender lá no bairro, que a obra não vai sair agora, porque nós vamos ter que aplicar na saúde. A UAB foi parceira de primeira hora e disse: em primeiro lugar a saúde. Nunca mais vou esquecer, Valdir. Então, com essa história, parabéns, vida longa para a nossa UAB. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero nesse momento fazer justiça. Eu vi lá na porta, a prefeitura cedeu esse espaço. Meu nome, mas eu quero recordar que tem toda a para que o prédio da Antunes aqui ficasse com a prefeitura. Foi o Fernando Menegatti. E
prefeito do Vitória. E quando eu assumi a prefeitura, eu tive a oportunidade de receber esse patrimônio que foi emprestado. Ele ainda não é nosso, foi emprestado por 99 anos. Daqui a não sei quantos anos, ele tem que ser renovado ou devolver para o governo federal. Obrigado, Marcelo. Fala lá, Diego, rapidinho. Está contigo aí, encaminha. Diego é o nosso presidente do bairro Mariana. Fazendo então. Chegando o troféu para o Valdir Walter, em homenagem da Bob Mariani, pelos 60 anos de lado. Aqui na minha frente, aqui, ó, pessoal, essa moça aqui é a presidente do bairro Marechal Floriano, a primeira associação de moradores de Caxias do Sul. Liguei para ela hoje e disse assim, me diz na lata aí, que dia foi fundada a nova Marechal Floriano? 15 de março de 1960. Ô, galera! Aí, Diego, vamos lá, quem mais? Ô, eu quero tirar uma foto. Diego, Tira uma foto dela. para quem mais? Prefeito Safari, muito obrigado. Prefeito Alcino, muito obrigado. Fiquem à vontade aí. Prefeito Pepe, muito obrigado, deputado Pepe. Nobody knows if the wind seems to rain. Nobody knows if the wind seems to rain. Coming down a sunny day, yeah.